Vamos conversar sobre esse momento astrológico de Netuno, neste ano presente, 2014, no signo de Peixes. Primeira coisa, por que a especialidade desse aspecto astrológico, desse posicionamento astrológico? Porque quando Netuno ele entra no signo de Peixes, ele está na sua casa, ele está no seu domicílio. Então, quando nós falamos da consciência, da força, da expressão de Netuno, nós estamos falando de uma consciência que, quando ela vai para a égide zodiacal de Peixes, ela está domiciliada. Esse é o termo que a gente utiliza na astrologia. Então, é uma energia muito forte, é uma energia que vem trazer toda uma mudança, toda uma energia focado a esta força, especificamente no seu mapa, num setor específico, que é esse que eu falei no início da atividade. Todo mundo sabe o seu próprio númerozinho? Esse número não passa de 12, porque são 12 setores. Então você tem um lugar onde existe a expressão dessa consciência de Netuno. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Vejam que interessante. Netuno, esse é o símbolo dele. Ele fica 14 anos em cada signo. Número 14, que é um número muito interessante no seu sentido cabalístico, né? Ele representa o 7 vezes o 7, o 7 mais o 7. Ou ele representa os dois lados da energia cósmica e da energia terrena do número 7, que é o número evolutivo, o número escolhido pela evolução, né? Seriam os 14 avataras de Brahma, Vishnu, ou os 14 pedaços de Osíris do Egito, e isso está ligado a essa consciência, que na verdade Netuno, ele tem a sua proeminência mesmo ligado à Atlântida. Quando a gente fala de Atlântida, gente, o que vem na mente de vocês? Vamos lá. Primeiras palavras, vamos lá. Uma civilização avançada. Que mais? Tem mais algum ponto? Que... Mas quer ver uma coisa que ninguém está lembrando agora? O Disney, quando fez o filme Atlântida, onde que ele colocou Atlântida? Onde que vocês vão procurar Atlântida? No fundo do mar. Então ele está associado ao quê? Ao grande dilúvio. Olha o símbolo de Netuno. Ó. Cruz é a Terra. Cruz é a Terra. E aqui você tem o quê? Você tem uma taça. Essa taça representa o quê? A recepção de toda a água que caiu no planeta Terra. Ó, e inundou ele. Né? Então, quando você observa, né, essa força, é interessante pelo seguinte: você tem dois símbolos. Você tem a cruz, que representa a Terra ou a matéria propriamente dita, e você tem o símbolo da Lua, apesar dela estar entortada. Esse símbolo da circunferência incompleta representa a alma. Quando nós falamos do espírito, o espírito é simbolizado por um círculo. Todos os planetas são formados por esses três símbolos juntos. Ou algum não tem um ou outro, então a matéria com a cruz, ou o corpo, a alma com a circunferência incompleta. Ou seja, a alma do ser humano está em aperfeiçoamento. E quando se fecha totalmente o círculo, nós temos as realidades espirituais. Quer ver como todos os símbolos planetários estão ligados a essas três consciências? Eu vou chegar até Netuno para vocês compreenderem. O Sol representa uma expressão espiritual. Esse é o símbolo do Sol na astrologia. A Lua representa a alma em aperfeiçoamento, por isso que na astrologia ela está ligada ao passado. Estão percebendo que está inserido esses símbolos? Olha Mercúrio, que interessante. O espírito, a alma e o corpo. Olha o símbolo de Mercúrio. Quando você fala de Vênus, o espírito e a terra, ou a matéria. Você fala de Marte, o espírito, e antes era a cruz, mas para não confundir com Vênus, transformaram numa setinha. Estão percebendo? Quando você começa a entender essa trindade simples, você começa a decifrar no símbolo que representam os planetas. Olha Júpiter, a cruz da matéria, porém com a Lua na sua parte superior.
por isso que ele representa a expansão. Seria como se essa parte superior do círculo representasse o dia e essa parte do círculo da cruz, desculpem, representasse a noite. Ou essa parte de cima da cruz, o movimento, a expansão, e a parte de baixo, o para lá, e o descanso. Se você pegar Saturno, é o próprio Júpiter ao contrário, ou Júpiter é o Saturno ao contrário. Você pega e você coloca a Lua abaixo. Por isso que Saturno, na astrologia, representa a concentração, a disciplina. Então, com esse simbolismo, você começa a compreender os planetas. Veja o Urano, que interessante. Lua minguante, Lua crescente, a cruz, voltada para uma realidade espiritual. Agora, Netuno, como eu falei para vocês. A cruz, com a alma totalmente aberta e receptiva aos valores de cima. Por isso que ele se torna o tridente. Esse é o mistério do tridente. A captação, a abertura da alma para receber os eflúvios de cima, para que sejam projetados na Terra, né? Então, como os Atlantes, no sentido da alma humana, eles começaram a violar o sentido evolutivo, como deveria ser, o que ocorre? Como eles utilizavam armas ligadas ao elemento fogo, o Eterno decide que tudo deve ter a água como equilíbrio para que uma nova civilização surja. Então houve a parte da alma, que deve ser complementada, esse é o segredo da Lua. Os Atlantes não estavam fazendo a evolução como deveria ser. A parte das sombras, a parte involutiva, estava superior ao que representaria a evolução. Então foi na Atlântida que começou uma série que depois até o próprio Cristo entrou nessa palavra. Nós chamamos de deicídio. O que é deicídio? O assassinato da divindade. Né? Então houve na Atlântida o assassinato de seres especialíssimos que estavam numa oitava cidade ou numa oitava expressão, e com isso, com o tempo, foi declarado que a Atlântida iria terminar na água. É aí que começam os mitos ligados a Netuno, que é a mesma consciência, só que como uma realidade romana, na raiz da palavra, que os gregos chamavam de Poseidones. Se eu falo de Poseidones para vocês, o que é Poseidones? Nada. Deus grego, o que mais? De onde que ele é? Vive nos mares, isso. Então os gregos tinham esse conhecimento oculto, né? Na Grécia, naquele período de ouro, vamos colocar assim, né? 500 a.C., aproximadamente, pode colocar 600, 700, onde nós tivemos os filósofos de maior proeminência ali, né? O próprio Platão e Sócrates são dois assim, tops dessa lista, que se a gente começasse a falar aqui, só iria falar da Grécia. Um quinto momento, o resgate dessas consciências, porque a humanidade ela fica presa a um resgate depois que a Atlântida acaba. Aí que entra o trabalho do Cristo, e aí que entra Netuno, e aí que entra Peixes, que era o signo do Cristo. Cristo não era capricorniano. 25 de dezembro é uma data festiva pagã romana. Tanto é que hoje, se você fala uma pessoa, um católico aqui no Brasil, católico apostólico romano, por causa das festividades, então ligados aos equinócios correspondentes, solstícios correspondentes àquela época do ano, que a gente tem a virada, então eles colocaram essa festividade para os cristãos, né, comemorarem. Então ficou essa coisa de que Cristo nasceu nessa data. Não. Segundo a minha pesquisa, sujeita a erros e enganos, Cristo nasceu em 24 de fevereiro, antes do Cristo, vamos colocar Yeshua ben Pandira, né, ou Jesus, no ano 07 anterior a ele mesmo. Porque o ano 0 que a gente coloca também está ligado a todo o processo evolutivo romano. Na verdade, Cristo nasceu no ano 07 do que a gente tem como 0 do nosso calendário. Entenderam? Então já pensou uma pessoa nascer 7 anos antes dele mesmo, segundo, né? Mas só que aconteceu. Por quê? Porque pegando os livros
sagrados da iniciação verdadeira, quando Cristo nasceu, houve uma grande conjunção planetária no signo de Peixes, né? E essa conjunção planetária, que era exatamente esses dois planetas juntos, Júpiter e Saturno, que ocorreu na época, o que representava isso aqui? O que nós chamamos hoje de estrela de Belém. Que os reis magos da época, os reis magos, não é que eles eram guiados por uma estrela, isso é simbólico, eles tinham conhecimento astrológico, astronômico perfeito, por isso que eles eram magos, né? Então eles sabiam daquela conjunção que estava ali projetada, e em cima daquela conjunção, eles sabiam que tinha o nascimento de um ser especial, ou daquele que viria a resgatar tudo que em outrora ficou mal resolvido desde a Atlântida. Então, quando você fala do Cristo, quando vem todo aquele simbolismo da época da Palestina, quando ele fala, eu vim aqui resgatar os da tribo de Judá, o que ele estava? Ele sabia exatamente onde estavam? Eram os seres que estavam ligados ainda àquele grande cataclisma que foi provocado ali na Atlântida. Então, é uma sucessão de resgates que agora, felizmente, nós estamos todos livres desse grande madeixo. Então aí que vem o título da palestra, o transbordo que você pode transformar numa energia positiva, sendo que nós estamos livres e leves e soltos desse madeixo kármico pesado, que já foi resgatado, vou falar disso mais adiante na atividade, sendo que a gente se liberta disso, é hora da gente colocar o Cristo com uma consciência atualizada. Então esse momento de Netuno, a última vez, olha, que Netuno esteve em Peixes, a última vez foi no ano de 1848, olha isso, significa 14 anos em cada signo. E são 12 signos, olha o ciclo de Netuno, 14 por 12, 4 vezes 2, 8, 2, mais 14, em torno de 170 anos para ele dar a volta ao redor do Sol. Tem alguém que tem mais do que a cidade aqui? Tem? Pior é que tem, vocês só não lembram, vocês não lembram, né? A maioria da galera nova, vamos dizer assim, né, que não são experiências antigas, está aí assistindo futebol agora, tá tomando um chopinho na rua, mas de repente alguma coisa dessa palestra bateu para você estar aqui, ou você caiu por engano. Assim, não, você está andando, não sei, de gente entrando ali, entrei. Pode ir embora, não tem problema não. Tem um porquê. Porque esse Ouroboros está batendo dentro de você agora, por mais que seja de uma forma inconsciente. O que é o Ouroboros? É a serpente que morde a própria cauda, aquele desenho que eu fiz. Então, esse resgate que vem desde essa época, ele pode ter alguma reverberação dentro de você, que talvez hoje eu lance alguns caminhos, não estou resolvendo nada para ninguém, alguns caminhos que de repente faz um cliquezinho quando você menos esperar, você fala, por isso que eu me interesso por aquilo, por isso que etc, etc, por isso que esse setor na minha vida eu já percebi que tem alguma especialidade emocional que eu devo trabalhar. Peixes é um signo de água, onde é trabalhado a parte emocional mais idealista do seu mapa astrológico, onde existem os sonhos, aonde existe a utopia, aonde existe a sua conexão com o lado mais místico e mais bonito que existe, né? De repente, você vai perceber que ali existe um caminho que você trilha. Ali existe um caminho onde esse Ouroboros, lembrando a palavra, é a serpente que morde a própria cauda, que já foi anel de várias hierarquias do Egito, né? Vários seres especialíssimos utilizavam isso como um símbolo. Por quê? Porque eles sabiam que tudo era cíclico. Tudo é cíclico. E é o que está acontecendo agora. Vocês vão perceber que a partir do ano de 2017, especificamente após o Ano Novo Astrológico, 20 de março de 2017, quantos acontecimentos vão começar
a desencadear no planeta, no seu sentido coletivo. É onde essa força bate, é onde ela tem a sua energia com uma proeminência direta, e tudo que for falso ligado aos valores crísticos cairão como castelo de cartas. Acho que eu já dei uma dica preciosa para vocês. Porque o Cristo vivo não é esse Cristo que o pessoal transformou aí em cartão, não preciso falar mais, né? Em coisas, em produtos de César. Por isso que esse grande avatar da Era de Peixes, um Bodhisattva, na verdade, né? Ele era o quinto de 7, né? Esse foi o papel dele, um quinto de 7 expressões, ele era o quinto Bodhisattva, de 7 para formar o grande Buda que volta para a humanidade, com grandes possibilidades de uma manifestação física, se a gente merecer, depois de tudo que for falso cair, né? Esse ser vem como uma 8ª expressão, então ele traz dentro dele tudo. Ele traz Cristo, ele traz Buda, ele traz Krishna, ele traz Maomé. Já pensou esse ser? Já pensou esse ser? Aí sabe onde que vai estar o nosso grande erro em relação a ele? A gente pensa que ele vai vir para resolver todos os problemas. Aí já é velha era de novo. Aí você já voltou para o Ouroboros para levar cacetada mais para frente. Esse ser vem com as mangas arregaçadas e perguntando para nós o que a gente pode fazer junto agora pelo planeta. Deu para entender a virada? Isso é a Era de Aquário. Ele não vem resolver problema de relacionamento, problema financeiro. Ele vem com uma tônica de mudar a humanidade, mas mudar a humanidade com o trabalho conjunto de nós, como uma unidade. Por isso que a égide dele é a égide de Aquário, que é a próxima depois de Peixes. Em Peixes existe o quê? Que é a era que se findou, né? Existe a mística verdadeira que deve ser atingida, como lado de luz. Como lado de sombra, colocando para baixo, são todas as religiões desgastadas que foram formadas em nome do Cristo vivo. Porque ele nunca fundou nenhuma religião, né? Agora, com esse soar de um novo ciclo, que vocês vão entender depois que eu entrar na história, vocês vão perceber que a Era de Aquário vem trabalhar o conjunto, vem trabalhar o grupo, vem trabalhar o coletivo. E como que os anjos estão fazendo isso? Né? Os anjos que estão dando suporte para essa 8ª manifestação, que é a consciência desse grande Buda que vem como uma expressão, a última caída dos céus. O trabalho depois vai ter que ser humano. Ele é a última expressão celeste que vem, né? Ele é chamado pelos budistas de Avatara Maitreya Buda. Mas eu estou falando de budismo. Pelos hindus, ele é chamado da 10ª reencarnação de Vishnu, o último fragmento caído dos céus. Porque os últimos 4 até 3005 serão Budas formados na face da Terra, com realizações e trabalhos como expressão do trabalho humano. E tudo isso está ligado a essa energia de Peixes. Tudo isso está ligado a essa energia de Peixes. Porque esse Buda que eu falei para vocês nasceu nas dimensões espirituais também nessa data. É o Ouroboros novamente tocando, que começou em Peixes e agora vem para Aquário. Ele nasceu em 24 de fevereiro de 1949. Aí você fala, pô, é um tiozinho já, né? Não, não. Ele entrou em sono paranispânico. Ele ficou meditando nessa dimensão espiritual como se ele estivesse só recebendo as experiências, mas não envelhecendo em corpo físico. Então ele ficou desperto até o ano de 1956, com 7 anos de idade. Ele acordou só num primeiro momento e depois ele despertou em 2005. Se em 2005 ele tinha aproximadamente 7 anos, essa é a minha visão, posso estar errado. Hoje nós estamos em 2014, quantos anos se passaram? 9 mais 7? 16 anos. É uma idade especialíssima, né? Ligado à vida humana. Dizem as teogonias do Oriente que os Kumaras, ou seres especialíssimos, possuem 16 anos de idade. Então ele é um jovem. Ele é um jovem que está esperando a Terra merecer a presença dele. Do jeito que está, se ele aparecer aí, ele vai ser crucificado da forma moderna, né?
todo mundo vai correr atrás dele para ter salvação, posso te tocar para resolver os meus problemas. Isso é velha era. Aí que entra peixes como lado negativo. O misticismo barato, o misticismo que não te liga a uma mística verdadeira. É isso que eu quero trabalhar hoje na atividade com vocês. Então a minha ideia, de acordo com o que a gente vai conversar hoje aqui, é você entender nesse seu mapa que especialidade é essa, que mística verdadeira é essa que eu trabalho e que misticismo barato pode estar projetado aí e eu não esteja vendo. Então essa é uma expressão que está ligada a ele. E este ser nasceu sobre a égide de peixes ainda. Ele nasceu, apesar dele ser o avatar da era de Aquário. Então ele traz toda essa energia. Mas ele tem seres especiais, que também são jovens, que nasceram, são os dois colunas ou as expressões deles. Eles nasceram em 10 de fevereiro de 1935. Né? Então esses dois seres, né, eles representam o suporte para a manifestação desse ser. Né? Existe um, são dois aqui, dois. Esses dois, um é o senhor da espada e o outro é o senhor do báculo. Né? Você poderia colocar um como expressão J e o outro como expressão B, que na Índia a gente fala Jnana e Bhakti, né? Na maçonaria a gente fala Yakin Boaz. E hoje a expressão que está vibrando no planeta é essa, por isso que está pesado. Então você pode imaginar essa consciência que está ligada a tudo isso. Não pense que eu estou enrolando linguiça, não. Eu estou passando coisas para vocês que vocês nem imaginam. Por mais que você fale assim, pô, mas não se preocupa que a partir das 6 horas eu começo a falar dos milagres. Ah, é casa daqui, é casa ali, jogar tarô, cuidado ali, vai para lá, não se preocupa. Mas primeiro eu gosto de fazer vocês ou dormirem ou pensarem, que eu acho interessante, né? Então, ó, essa manifestação está aqui. Aqui você tem o avatar, vamos colocar Ave, da era de Aquário. E ele tem aqui a sua expressão J e B. A J é a espada e aqui é o báculo. Um é construção, hoje é destruição. Agora eu pergunto para qualquer pessoa que raciocine um pouco. Dá para você construir em cima dos valores que estão alicerçados à humanidade na atualidade? Não está difícil? Não está precisando da espada para tirar as ervas daninhas do caminho? Então, hoje, em função é isso aqui, que a gente chama do cavaleiro das idades, que nas religiões, quer ver exemplos dessa manifestação nas religiões? Ogum, na Umbanda, não é o guerreiro? É ou não é o guerreiro? São Jorge, para os cristãos, quem é São Jorge? Né? Ah, São Jorge é o patrono do Corinthians. Não enfia isso aqui na palestra. Aqui então, é essa manifestação que está acontecendo. E essa força desse ser que nasceu aqui, que vai depois atuar de uma forma mais conjunta com a força do báculo, quando esse aqui terminar a sua função. E todos são jovens, porque nas dimensões onde eles estão, não existe um envelhecimento como um envelhecimento físico. Quer ver um exemplo? São Germano ou São Germain está nessa dimensão. Se ele se apresentasse, vamos supor que ele resolvesse se materializar aqui com a veste que ele utiliza para suas manifestações, você veria uma pessoa de 40 anos de idade, linda como um anjo. Aí você perguntaria, qual a sua idade? Ah, eu nasci da esfinge há milhões de anos atrás. Então não existe uma expressão. Nesses lugares, os corpos, eles são preservados de acordo com a pureza e a leveza do ambiente. Eles não precisam nem comer eles precisam. Eles se alimentam da energia prânica do ar que ali existe, né? Mas a gente chega lá um dia, esse é o céu, que um dia a gente por direito vai chegar, né? Mas e aí vai, não, tanto faz, a gente segue junto, não se preocupem. Agora quer ver o segredo?